Ricardo colocou aqui, né, estruturar, né, o que é estruturar? Estruturar é fazer, mas fazer mais, né, tanto em aumento de quantidade de reciclagem, quanto em aumento de renda, né, para quem está fazendo, aí no caso das cooperativas. Queria perguntar para o Rafael se ele concorda com esse conceito, se estruturar é isso, se tem mais alguma outra coisa. E aí depois queria voltar para o Renato. A gente está aqui num fórum, né, de pessoas que vivem isso todos os dias, o dia inteiro, eu costumo brincar, e há muito tempo, mas muita gente que está assistindo a gente não tem, né, esse nível de profundidade e riqueza de detalhes. Eu gostei muito da maneira como o Ricardo falou, definiu estruturar, né, que é isso, bom, eu preciso fazer mais, preciso fazer melhor, e aí ele trouxe, não com essas palavras, eu vou colocar palavras na sua boca, mas, bom, eu preciso ter alguém ali apoiando financeiramente, né, então eu preciso fazer e vai ter aqui um dinheiro para ser feito. Voltando para o sistema de crédito, essa é a minha pergunta, Renato, mais para quem está assistindo a gente conseguir entender, quando a gente fala no sistema de crédito, a gente vê o que já está sendo feito, e aí é o que você acabou de falar, alguém vai comprar o crédito no final. Então eu queria que você explicasse para quem está assistindo, nesse modelo de crédito, como é que funciona o investir, porque, né, na maneira como o Ricardo colocou, eu coloco o dinheiro para que a coisa aconteça. Na minha leitura, de uma maneira bem leiga, não sou tão especialista quanto vocês, o crédito, na verdade, o dinheiro vem quando algo já foi feito. Então, explicar para o pessoal de casa, e já que a gente está falando de diferentes modelos, como é que esse fluxo financeiro funciona para poder estruturar, poder alcançar o mesmo resultado de uma maneira diferente, que eu acho que fica legal para o pessoal de casa entender as diferentes maneiras de fazer a logística reversa e aumentar a reciclagem. Mas vou começar aqui com a pergunta mais fácil do que o que é estruturante. A serviço de que nós queremos estruturar? E estruturar o que, afinal? Estruturar é levar infraestrutura para gerar adicionalidade, conseguir recuperar aquele material que ainda está indo parar debaixo da terra, ou no bueiro, ou no mar, ou seja lá onde for. A maior parte do material reciclável que a gente gera dentro das nossas casas ainda tem um destino inadequado, que é debaixo da terra. A necessidade de estruturação, Tasso, é a criação dessa infraestrutura. Uma das alternativas de se criar essa infraestrutura é para servir à inclusão social e à geração de renda. Agora, a gente não pode achar que estruturação é só este mecanismo. A instalação de um Dirt Murphy na boca de um aterro, não dá para dizer que não é estruturação. A iniciativa privada colocando um ponto de entrega voluntária para recolher um determinado tipo de material que para ela, e se ela fizer isso funcionar de alguma maneira, só me conta como é que faz, porque a gente não descobriu ainda, mas se isso funcionar, poxa vida, não deixa de ser estruturação. E aí eu caio no teu ponto, Eric. Temos hoje mecanismos de incentivo para a estruturação? Na minha opinião, não. Não no regulamento. Mas a gente vem conseguindo ter reconhecimento dentro dos termos de compromisso, por exemplo, que a gente assinou ontem com o Mato Grosso do Sul, que a gente tem assinado com São Paulo, o reconhecimento de alguns expedientes que aí sim pode servir à estruturação, e quem sabe isso não vira uma normativa de mercado e outros players, além da gente, que está buscando fazer estruturação, possam se fazer valer da massa futura, possam se fazer valer da interface reconhecida com o poder público municipal, já que, como você falou, Renata, a maior parte do material que chega nas cooperativas é oriundo do serviço público. E hoje existe um temor, ou pelo menos existia, acho que vem diminuindo cada vez mais, de reconhecer essa dependência do setor público por conta da proliferação de ações civis públicas que a gente teve, que teve como principal cerne a cobrança. Eu quero que você me restitua aqui, porque eu fiz coleta seletiva, e coleta seletiva é uma coisa, ela é independente da logística reversa. A interdependência dos sistemas, reconhecida, eu acho que é algo que sim pode fomentar a estruturação. E acho que é elemento da ação estruturante nesse caso. Você não consegue estruturar uma operação de coleta de reciclagem no município se você não considerar como ação estruturante esse vínculo, esse combinado, esse contrato. E dá para fazer sem necessariamente ter transferência de recurso pecuniário entre o setor empresarial e o poder público e vice-versa. Não é necessário. O objeto de logística reversa, essa garrafa PET, ela é tanto objeto, ela é objeto de logística reversa, mas ele é objeto da coleta seletiva municipal, que é assunto de prefeito. É o mesmo. Que é limpeza urbana. Exatamente. As embalagens ela têm essa peculiaridade. Agora, acho que na nossa normativa, primeiro, deveria ser reconhecido de maneira mais clara a necessidade de estruturação, dado que, na prática, se todo mundo for cumprir a lei, não tem nota fiscal para todo mundo hoje. Em vários dos estados brasileiros, se não em todos. Essa é a verdade. Uma pequena parte ainda do setor empresarial, não chega à metade, eu acho, cumpre as suas obrigações de logística reversa, mas uma fração gigante não cumpre.
E mesmo esses cumprindo, a gente vê, tem uma corrida absurda por nota fiscal. Quem paga mais? Já tem um movimento de inflação desse resultado no mercado, porque realmente carecemos de estrutura. O Tássio, é bastante simples. O meu fluxo é exatamente igual a qualquer um de nós aqui da mesa. O que difere a gente é talvez na prestação da informação. A minha informação ela vem coletiva para os estados. Então, minha normatização eu tenho um plano coletivo no ACTESB, onde eu presto os resultados em nome daquele grupo de empresas. Tá? Mas, dentro de casa, eu faço uma prestação de resultado, eu acredito individualmente a cada CNPJ um conjunto de ações realizadas dentro das cooperativas. Então, o meu fluxo é exatamente igual a todo mundo. A gente recebe para investir e credito isso depois às empresas. Daí a origem crédito, né? Eu não faço a certificação, é uma das etapas, né, que a gente tem lá entre homologação, auditoria, estruturação, certificação, e aí depois eu acredito isso tudo à indústria. Então, o fluxo é exatamente igual. Porque eu acho que nós ainda estamos num momento, pegando aí essa digressão histórica que o Ricardo fez, talvez a gente tenha chegado num momento em que a gente precisa começar a dar nome de fato para as coisas. Porque, por exemplo, quando eu falo de crédito, cada um entende uma coisa diferente. Um entende que é um certificado, o outro entende que é a conversão da nota fiscal em crédito, o outro entende... Por exemplo, eu acho que o Recicleiros gera crédito. Gera crédito, porque, veja, quando uma empresa investe no projeto lá do Recicleiros, ela está se creditando de um resultado que virá daqui a 3, 4, 5 anos. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, que a gente vai ter que encontrar um caminho de nivelar. Eu acho que todos nós aqui, até pelo que o próprio decreto 11.044 trouxe, todos nós aqui geramos créditos de logística reversa. É uma conversão. O que é o resultado registrado em uma nota fiscal hoje, se não um crédito que eu dou à empresa para que ela cumpra a obrigação junto aos regulamentos. Veja, o caso da BPEC, aqui o Ricardo me corrige, as empresas contratam com D à mão, declaram quanto elas têm que recuperar, a BPEC, pelo D à mão, contrata com as cooperativas, faz investimentos, dá assessoria técnica, e pega aquela nota fiscal de venda do material para provar que houve uma adicionalidade, ou seja, eu investi em troca de alguém fazer o trabalho de coleta e destinação desse material para reciclagem. Aí é gerado crédito. O que o decreto trouxe foi criar a figura do Recicla Mais. Então, veja, para que eu emita um certificado com o nome Recicla Mais, eu tenho que cumprir uma série de requisitos que estão no decreto. Mas o próprio decreto diz que ninguém é obrigado a aderir àquilo. Então, ou seja, eu vou continuar gerando crédito. A BPEC vai continuar gerando crédito, o Reciclar vai continuar gerando crédito. A questão é que nós precisamos nivelar os conceitos. Nem as empresas que hoje têm a obrigação de fazer a logística reversa, muitas vezes entendem isso. Para que esse lixo seja instrumento de geração de emprego e renda para uma parcela que às vezes é invisível para a maior parte das pessoas e que pode ser fomentada com esse valor que o Johnny comentou do resíduo, né? A gente precisa que os governos estaduais, assim como foi a discussão ontem, né, façam um enforcement para que essa lei realmente não fique à mercê, não seja uma lei que não pegue. A gente precisa do governo federal dando as marcas e as diretrizes para que o mercado se organize, para que essa responsabilidade possa ser executada. Então, eu acho que a beleza, como comentei, da política nacional foi exatamente trazer esse conceito. Eu acho que falta todos os elos
caminharem na mesma velocidade, para a mesma direção. Eu acho que essa articulação ainda carece. Eu acho que o decreto ele deu um passo, mas eu acho que ainda falta algumas outras questões para a gente poder definir melhor o que é, como o Johnny comentou, dar o nome às coisas, o que é o crédito de reciclagem, qual a diferença do crédito que você vende no balcão para aquele programa estruturante que gera o material e coloca no balcão e que tem prazos de maturação diferentes, né? Mas que servem para cumprir aquela obrigação que todo dia 31 de março a gente tem que fazer junto à CETESB, que a gente tem que fazer junto ao EMASU, que a gente tem que fazer junto ao MMA, né? Então, eu acho que esse arcabouço de informações ainda falta. Eu acho que a gente tem que ter isso claro, e eu acho que é um ponto que a gente... olhando aqui, né, o futuro da logística reversa, um ponto que a gente precisa caminhar e crescer. Então, acho que tudo isso, a provocação do melhor modelo e tudo mais, é a coisa mais bonita de ver acontecer. Quem escolhe o melhor modelo é o mercado. Ele olha para nós e fala, agora, tua vez. Por quê? Porque eu quero comprar. Não se vende algo que alguém não quer comprar. Não existe possibilidade de eu chegar e falar, não, quero vender isso aqui. Ah, mas não quero comprar. Não, compra sim, estou obrigado a comprar de mim. Não existe isso. Então, acho que se hoje a gente tem uma heterogeneidade de modelos interessantes, uma heterogeneidade de modelos de realização desse trabalho, inclusive, com recicleiros com modelo único, né, com outras empresas com modelos únicos também, é porque o mercado quer. Eu fui lá oferecer, você foi oferecer, todo mundo está oferecendo para a mesma empresa. Ela vem e fala, não, eu quero esse aqui. Então, que maravilha, ótimo. Vai assim que a gente progride, né? Por esse caminho que a gente tem que ir, eu acho. A inovação ela só acontece quando alguém usa aquilo que a gente inova, né? Então, senão, é uma invenção, não é uma inovação. E eu acho que é o caminho que a gente vem pavimentar e vem sendo estimulado a pavimentar até hoje.